Olá pessoal, mais uma vez. Neste vídeo vamos retomar a resolução das questões da prova que foi realizada pela manhã. Tive acesso à prova de informática, da especialidade de informática, tipo 2, cor verde. Vamos resolver as questões de número 33 a 40, que tratam sobre a técnica legislativa e o regimento interno. E aí na sua prova, se for de um tipo diferente, pode estar em ordem diferente do que consta aqui. Vamos analisar a primeira questão. Nesta questão 33, a primeira, sobre a técnica legislativa e o regimento interno, a FGV abordou o tema de comissão parlamentar de inquérito. Trouxe um enunciado e aí mais abaixo cobrou, de acordo com o regimento, tal comissão tem, além de outros poderes previstos no regimento, poderes de investigação próprios das autoridades. Aí apresenta 5 alternativas. Letra A, judiciais, e será criada automaticamente no prazo máximo de 48 horas após o requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia para a apuração de fato determinado e por prazo certo. Corretíssimo. É a mesma redação do caput do artigo 30 do regimento. Você poderia até imaginar que não tinha memorizado 48 horas para a criação, mas o apoiamento especial para este requerimento de criação da CPI a gente bateu bastante e vimos que é de 1/3. Isso você tem que ter memorizado, que batemos bastante nos vídeos que tratamos sobre o regimento interno. Se não está seguro ainda dessa alternativa, vamos ler as próximas alternativas. Letra B, legislativas, já está errado aqui, porque não é legislativa. A gente viu, quando lemos e tratamos sobre esse tema da CPI, que ela tem poderes de investigação que são próprios das autoridades judiciais. Então, não vai ser das autoridades legislativas, porque eles já são do legislativo, os deputados. Então, não tem porquê. Letra C, igualmente, também tem legislativas, então já não é. Letra D, administrativas, não é. E letra E também tem tributárias, também está errado. Então, desde o começo, todas as alternativas estão erradas, com exceção da letra A. Então, é esta alternativa que você tem que marcar na sua prova, que deveria ter marcado na sua prova, e que a FGV deverá trazer com o gabarito correto, tá certo? Questão número 34 apresentou o tema de mesa diretora. Um tema que considero muito importante e que normalmente as bancas organizadoras cobram em suas provas quando tratam de regimento interno de alguma casa legislativa, e aqui não foi diferente. Porém, destaquei quando tratamos nos vídeos sobre a mesa diretora que em 2015 houve uma alteração muito recente, alterando a composição da mesa diretora, e encontrei alguns arquivos na internet com a redação ainda anterior da composição da casa. Então destaquei a sua atenção, a necessidade de você ficar atento a este tema. E a banca examinadora teve um deslize nesta questão, porque todas as alternativas estão incorretas, e imagino que a banca apresente a letra D como correta, porém, essa letra D traz a redação de um dispositivo do regimento interno que está revogado, que é justamente o dispositivo que trata sobre a composição da mesa diretora, que inclui ainda os suplentes, Atualmente sabemos que tem os vogais e eles também votam igualmente aos secretários, aos vices e ao presidente. Então, ao final dos slides apresentei um recurso a esta questão, se a FGV considerar esta letra D como correta. Se apresentar outra alternativa como correta, também tem recurso, porque nenhuma dessas alternativas apresenta dispositivo, redação correta, conforme o regimento da Assembleia determina, tá bom? Então não tem letra a ser marcada aqui. Na hora da prova, provavelmente você ficou muito doido, Você provavelmente marcou qualquer letra e dá para recorrer dessa questão, e muito provavelmente ela será anulada.
Questão número 35 deste caderno de provas. Abordou o tema de veto, um tema muito cobrado em provas quando trata sobre processo legislativo. Depois que teve a tramitação na Assembleia, foi para o governador para ele sancionar ou vetar. O governador vetou, porque teve um parecer do procurador do Estado que concluiu pela inconstitucionalidade do projeto e devolveu o projeto para a Assembleia Legislativa apreciar. O que vai acontecer, gente? A gente viu tanto no processo legislativo federal quanto no processo legislativo estadual. Não tratamos da temática no regimento interno, mas não precisou para esta questão. Por quê? Chegando o projeto de lei vetado, seja integral ou parcialmente, ou a parte que foi vetada, né? Chegando na Assembleia, o que a Assembleia pode fazer? Ela tem que analisar em 30 dias sobre a possibilidade de manter ou derrubar o veto. Se mantiver o veto, aí arquiva-se aquele projeto de lei. Mas a Assembleia poderá derrubar o veto, se tiver o apoiamento da maioria absoluta dos membros querendo que o projeto de lei prossiga. Uma vez tendo a manifestação da maioria absoluta dos parlamentares derrubando o veto, o projeto volta para o governador para ele promulgar. Se ele não promulgar em 48 horas, volta para o presidente da Assembleia para que o mesmo promulgue também em 48 horas. Se ele não promulgar, o vice-presidente da Assembleia deverá promulgar. Depois de promulgado, vai para a publicação e aí surte efeitos para todos, né? Então, vamos ver qual é a alternativa que tem esta ideia que foi narrada aqui. Letra A. Obrigatoriamente deverá arquivá-lo, pois está vinculado ao parecer que apontou inconstitucionalidade no projeto. Nada a ver, né? Vai analisar, pode derrubar. Letra B. Obrigatoriamente deverá arquivá-lo, independentemente do motivo do veto, por observância ao princípio da separação dos poderes. Nada a ver também. Letra C. Poderá rejeitar o veto, que é derrubar, né? E enviar o projeto ao governador para promulgação. Perfeito. Tá aí os dispositivos que confirmam esta afirmação da letra C. Letra D. Poderá rejeitar o veto, hipótese em que o primeiro vice-presidente da Assembleia deverá publicar a lei no prazo de 30 dias. Negativo. Rejeitando o veto pela maioria absoluta dos parlamentares, o projeto volta para o governador. E nem é ele que vai fazer, nem é o primeiro vice-presidente que faz a promulgação quando volta do governador, se o mesmo não promulgar, né? Então aí ele já pulou a parte da promulgação, né? Foi para a publicação e nem assim é o vice-presidente que faz. É o presidente que deverá fazer. Letra E. Poderá rejeitar o veto, hipótese em que o presidente da Assembleia deverá publicar a lei no prazo de 48 horas. Não seria publicar, seria promulgar. E ainda, ele só poderia promulgar na hipótese de ter enviado para o governador e o governador não ter promulgado em 48 horas. Aí devolve para ele sim poder promulgar em 48 horas, tá certo? Então, a única alternativa dessa questão número 35, que a FGV poderá apresentar como correta, é a letra C. Questão número 36. Nessa questão, a FGV apresentou uma temática que abordamos nos vídeos que fizemos sobre o regimento interno, né? É o tema de comissões da Assembleia. A única alternativa que tem a disposição prevista no regimento é a alternativa A, né? A mesma redação do caput do artigo 24. A única alternativa que vi que poderia confundir o candidato era a letra D, né? Pisamos nesse tema de que todos os parlamentares podem participar de todas as comissões existentes na Assembleia, porém só poderão votar os membros daquela comissão. Vejam a redação da alternativa D. Os membros suplentes das comissões temporárias poderão votar. Se parasse bem aqui, estaria errado. Porém, há uma hipótese em que eles podem votar. Qual é? A hipótese que o membro efetivo esteja ausente, como é o caso de licenciado. Tá certo? Então, estaria correto agora se parasse na vírgula. Porém, continuou.
E aí foi o erro, sendo vedado, contudo, participar dos trabalhos da respectiva comissão. Não, ele não pode só votar, ele pode participar de todos os trabalhos, inclusive se o membro efetivo estiver presente. Tá? Então, o erro dessa questão é dizer que o membro suplente não pode participar dos trabalhos da respectiva comissão. Este é o erro. Tá? Então, a alternativa a ser marcada nesta questão 36 é a letra A. Na questão 37, a FGV abordou a temática de sessões da Assembleia, também abordamos esse assunto quando fizemos os vídeos, né? E destacamos as alterações apresentadas pela resolução número 10 de 2015. Né? Por pouco, a FGV também não poderia anular essa questão número 37, igualmente a questão número 34. Mas aqui está correto o que se afirma na letra B. Não teve nenhuma alteração em 2015, então a FGV apresentou nesta letra B a mesma redação do parágrafo 3º do artigo 69 do Regimento, que traz o conceito de sessões extraordinárias. As demais alternativas todas estão com alguma incongruência em comparação ao regimento interno, tá bom? Então a letra a ser marcada nesta questão 37 é a letra B. Na questão número 38, a FGV abordou o tema de emendas, uma proposição muito cobrada em concursos, porque possui muitas peculiaridades, e aqui não foi diferente. Né? Analisando as alternativas, a única que possui uma redação correta conforme o regimento interno é a letra A. Consta no artigo 112 a mesma redação que consta aqui na letra A. As demais possuem alguma incongruência e mencionei aqui para vocês visualizarem posteriormente o que tem de erro e quais são os dispositivos referentes, tá bom? Então a letra a ser marcada é a letra A nesta questão número 38. Na questão número 39, a FGV abordou agora o tema de discussão em plenário. Infelizmente não tratamos desse tema nos vídeos que fizemos sobre o regimento interno, porque não deu tempo, né? Mas daria para responder essa questão de modo intuitivo, com base no que vimos até os vídeos que finalizei. Então, a única alternativa que apresenta redação correspondente ao que o regimento interno determina é a letra E, que dispõe que o presidente poderá cassar a palavra do deputado, embora por ele advertido, insista em falar, infringindo assim o regimento. Tá bom? Então, a letra E a ser marcada nesta questão número 39. E a última questão sobre técnica legislativa e regimento interno foi cobrada a temática de controle interno, né, exercido na Assembleia. Não tratamos também desse tema, mas se você tivesse lido pelo menos uma vez todo o regimento, você conseguiria acertar essa questão, porque é uma questão direta ao ponto. Então a única alternativa a ser marcada nessa questão é a letra D de dado, que fala que o controle interno exercido, né, pela Assembleia será dentro da estrutura dos serviços administrativos da Assembleia, sob a supervisão do primeiro secretário. Está lá no artigo 228 do Regimento Interno. Aqui nesta parte final, apresento a vocês a redação para o recurso contra a questão número 34. Vejam. A questão contra a qual se interpõe o presente recurso deve ser anulada por não haver assertiva correta, conforme fundamentos abaixo. O gabarito oficial preliminar destacou que a alternativa correta para esta questão é a assertiva D. Porém, a redação encontrada na alternativa é de um dispositivo regimental que foi revogado em 2015 pelo artigo 1º da resolução da ALERJ número 11. Afirma-se isto porque a redação revogada dispõe que a mesa diretora se compõe de um presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes, que substituirão os vice-presidentes e os secretários em suas eventuais faltas às reuniões, ocasião em que terão também direito a voto. Porém, conforme se verifica na redação atual, dada pela resolução da ALERJ número 11 de 2015,
A mesa diretora se compõe de um presidente, 4 vice-presidentes, 4 secretários e 4 vogais, todos efetivos e com direito a voto. Por todo o exposto, a questão recorrida deverá ser anulada, posto que não há alternativa correta dentre as apresentadas. Simples desse jeito, pode apresentar esse recurso e muito provavelmente seu recurso será deferido, tá bom? Um abraço a todos.